A treta esquentou no mundo dos influenciadores financeiros. Gorgonoid publicou um vídeo reagindo ao conteúdo do canal do Primo Rico, onde Thiago Nigro explicava a jornada estratégica usada para lançar seu curso durante a Black Friday, mas Gorgonoid não poupou críticas. Segundo ele, todo esse discurso motivacional e a explicação detalhada do processo de lançamento não passam de enrolação para vender curso. Durante sua reação, Gorgonoid foi direto, disse que é muita ladainha para simplesmente vender um curso. Afirmou que se o produto realmente fosse bom, bastaria colocá-lo à venda, sem criar narrativas emocionais ou estratégias mirabolantes. Criticou o fato de que muitas pessoas caem no papo desses lançamentos, acreditando que podem copiar, vender e alcançar resultados impossíveis. Reforçou que esses métodos são vendidos como acessíveis, mas na prática não funcionam para a maioria. Apesar de eu não ser quem me chamou de leigo nos comentários, foi muito pouca gente, né? Mas sempre tem uns entendidos lá, não, você não entende desse assunto, não sei o que, de esteira de produtos. Ai, mano, esteira de produtos é meu ovo, mano. Sério mesmo, velho. Vocês ficam caindo nesses papinhos aí. Os caras ficam inventando uma ladainha pra justificar que não, que você coloca o cara na esteira de produto, aí você coloca um produto high ticket, low ticket. Pra você acreditar que isso é possível, aí você copia tudo que os caras fizeram, e aí você faz, não dá certo, e você fica se sentindo um bosta, achando que a culpa é sua, que o negócio não deu certo, porque alguma coisa você errou, porque o dele funcionou, você foi trouxa, você foi lá e comprou um curso lá de R$2.000 do cara, aí ele vai te vender uma mentoria lá, que não vai te mentorar porra nenhuma, por mais R$10.000, e você comprou, você é trouxa, você tá achando que vai conseguir passar sua trouxice pros outros? Você só foi trouxa, mano. Vamos lá. De quem tava errado. Vocês acreditam nesse parada? Ai, tava com medo. Não tava na vida. Essa é a história de quem tava errado sobre estar errado. O rewind. Eu estava errado sobre estar errado. Mas sério que alguém leva essas ladainhas a sério? Quem é que ganha dinheiro com esse desespero desse pessoal, né? É a Meta, é o Google, é o TikTok. E presta atenção. Se o cara investe 10 milhões em tráfego pago, foda-se se vendeu ou não. O Meta, o Google e o TikTok, todas as plataformas de anúncio, receberam os 10 milhões, cara. Cara, eu não tenho nada contra o Thiago Nigro, não, tá? Mas eu tô sentindo uma preguiça, mano, num nível que antes de aparecer desespero, ele fazer esse vídeo agora, pra mim, tá pior, cara. Tipo assim, tá ridículo isso aqui, velho. Esse fundo preto aqui, esse olhar misterioso, essa ladainha do caralho, velho. Tipo assim, pra que isso, velho? Você quer vender um produto, mano? Você mostra o seu produto, ele é bom, você vende. Pra que isso, velho? Não, velho, que preguiça que eu tô sentindo. Ó, cara, não consigo mais assistir esse vídeo. É muita ladainha, é muita besteira. Você quer perder seu tempo aí, mano? Vai lá no canal desses caras assistir essa merda. E... A opinião de Gorgonoid repercutiu forte entre seus seguidores. Nos comentários, a galera apoiou o desabafo. O primo apelando pro emocional, dizendo que teve uma lesão e que o médico falou que ele nunca mais ia conseguir pegar a filha no colo. KKKKK. Fugindo totalmente do assunto central para tentar gerar empatia usando própria família e religião. PQP, KKKKKK. Primo Rico é um Enzo velho. Esse sujeito aí foi só ladeira abaixo depois que casou com aquela maluca. Que vergonha alheia, a parte do vitimismo 10 e 15 não podia pegar a minha filha no colo e andar com ela. E o pai cadeirante tá como? KKKKKKKKKK. Enquanto isso, o Primo Rico ainda não comentou sobre a resposta de Gorgonoid, mas o assunto continua rendendo nas redes. E também é notícia! O humorista Vitor Fernando voltou às redes sociais para pedir respeito após diversas especulações sobre o baleamento que sofreu ao lado do namorado no Rio de Janeiro. Ele afirmou que tanto a polícia de São Paulo quanto a do Rio de Janeiro estão cientes do que aconteceu e o tranquilizaram, dizendo que não foi um crime encomendado. Ai, mas esse lugar é muito pacífico. Bom, não foi o que a polícia me falou. Gostaria que vocês parassem. Vitor reforçou que o caso foi uma fatalidade por ter entrado em uma rua errada e pediu para que parem com as teorias e com a disseminação de informações sem fundamento. Essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso aqui, porque é um assunto muito doloroso, muito delicado. E eu só tô vindo falar sobre isso porque eu me senti obrigado. Obrigado pela falta de respeito, obrigado pela falta de sensibilidade, de responsabilidade de pessoas que estão
falando coisas horríveis ao meu respeito, a respeito do Gá, a respeito da minha família na internet, mesmo eu estando vivendo um momento como esse. Eu queria dizer que eu confio muito na polícia, né? Polícia essa, que foi a primeira acionada, tanto a polícia do Rio como a de São Paulo foi acionada quando aconteceu. Imagina que eu passaria por isso e não chamaria a polícia, não pediria esclarecimento sobre o que aconteceu. Isso já tem quase um mês, é que para vocês aconteceu ontem, mas tem quase um mês que eu tô nessa situação, eu fiquei quase um mês internado. Então, tanto a polícia de São Paulo quanto a polícia do Rio de Janeiro, elas estão cientes do que aconteceu e me tranquilizaram de que não foi um crime encomendado, né? Eu estou sendo também assistenciado pela minha equipe jurídica, equipe essa que está também muito de olho no que as pessoas têm falado, difamado a meu respeito, ao meu caráter. Isso é muito, além de cruel, é muito criminoso, esse tipo de coisas que estão fazendo simplesmente para engajar alguém a números. Muito estranho que isso tenha acontecido. Bom, eu posso passar o número da polícia, das investigações, e aí você, com as suas provas, com a sua especialidade e com todo o seu conhecimento sobre o caso desde o início, quem sabe você não consiga falar para a polícia e dar um super esclarecimento para eles, além do que eles já tiveram como profissionais e como pessoas que já estão averiguando isso que aconteceu comigo, né? Não sei, talvez você saiba mais do que todos nós que vivemos isso, do que eu e o Gá que viveu isso. É muito triste ter que passar por isso que eu tô passando. Infelizmente, algo sim que acontece no Brasil, em várias regiões do Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu comigo. Eu vi que muitas pessoas se sentiram ofendidas por eu ter dito que aconteceu no Rio de Janeiro, mas aconteceu no estado do Rio de Janeiro comigo. Eu não tinha como contar que aconteceu em outro lugar. Eu particularmente amo o Rio de Janeiro, inclusive eu estava voltando do Rio de Janeiro quando isso aconteceu. E, mas esse lugar é muito pacífico. Bom, não foi o que a polícia me falou, né? A polícia me falou que era um lugar sim tomado por facções criminosas. Assim que eles viram o lugar, eles falaram: realmente vocês caíram num lugar perigoso, onde uma pessoa semana passada morreu a tiros nesse mesmo lugar. Então, não sei qual o argumento que vocês têm para dizer que o lugar é super seguro e tudo mais. Muitas informações de lugares e tudo mais que saíram pela mídia, não fui eu que falei o lugar. Foi a própria mídia, inclusive foi a própria polícia que me falou onde isso aconteceu, porque eu e o Gá, a gente nem sabia onde a gente estava, né? Então, eu acho muito injusto, muito triste saber que as pessoas na internet podem chegar a esse ponto para tentar engajar, para tentar ganhar umas views e uns likes. Eu vi uma menina aqui no TikTok muito sem noção, falando que talvez a minha irmã tivesse cometido algum crime e a gente estava com o carro dela e isso aconteceu com a gente, sabe? Isso é muito absurdo. Eu queria viver nesse Brasil que vocês estão falando, que é um Brasil onde as pessoas não são baleadas do nada. Tanto que, enquanto eu estava entubado na UTI, eu vi uma notícia 1 ou 2 dias depois de que uma menina morreu com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro. Infelizmente foi no Rio, mas eu sei que isso acontece no Brasil todo. Eu vi ações que levaram que muitas pessoas foram baleadas em muitos lugares. Então, assim, será que vocês não estão apenas querendo sensacionalizar uma história? Mas eu já venho aqui dizer pra vocês que, infelizmente, a minha vida é bem sem graça mesmo. Não vai ter um plot twist de gays trambiqueiras que estavam armando alguma coisa, que estavam indo comprar alguma coisa. Não tem. Foi isso que aconteceu, foi isso que a polícia me garantiu que aconteceu. A gente estava num carrão preto com o vidro fechado, num lugar que a gente não conhecia. Só toquei no assunto no outro vídeo, não ter sido uma coisa encomendada e tudo mais, porque primeiro que se a polícia tivesse suspeitado disso, eu nem teria aparecido na internet. Também porque eu achei injusto deixar essas especulações sobre uma pessoa específica ter feito isso comigo e essa pessoa tá sendo atacada. Eu não acho honesto, eu não acho justo da minha parte, tendo a polícia investigado e sabendo o que de fato aconteceu, eu chegar aqui e não falar nunca mais nada e deixar essa pessoa ficar sendo acusada injustamente via especulações da internet. Então, repensem, sabe? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso acontece o tempo todo. É só você dar um Google e ver que isso acontece o tempo todo. Pessoas são mortas simplesmente por entrar numa rua errada. Não só no Rio de Janeiro, em vários outros estados isso acontece, infelizmente. Felizmente com a gente foi uma quase, né? A gente conseguiu escapar, mas
pessoas não conseguem escapar às vezes, outras pessoas também conseguem escapar, mas isso acontece muito. Gostaria que vocês parassem, é um momento muito delicado, A minha família tá muito abalada, minha mãe vê esse tipo de coisa, pessoas falando esse tipo de coisa sobre mim, sobre a minha irmã, sobre o Gá na internet. Ela fica tão abalada, minha família, que é a coisa mais preciosa pra mim, que tá aqui cuidando de mim, é minha rede de apoio no momento onde eu preciso de outras pessoas, tá tendo que lidar com essas coisas, com pessoas especulando esse tipo de coisa, é muito desrespeitoso. Eu acho que a gente precisa ter limites sobre o que a gente fala sobre o outro. Não é só porque eu me exponho na internet que eu não tô aqui passando pelo que eu tô passando, sabe? Então, tenha respeito, sabe? Se coloca no lugar um pouquinho, pensa que poderia ter sido com alguém da sua família. Espero que isso nunca aconteça com você, espero que isso nunca aconteça com alguém da sua família, porque é realmente muito traumático, é uma coisa que a gente ainda tá superando, com otimismo sim, porque eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa pra cima, eu sobrevivi, sabe? Mas não deixa de ser uma coisa difícil e não deixa de ser um assunto muito delicado na qual as pessoas têm que ter responsabilidade para falar sobre, principalmente sem provas, principalmente com especulações, principalmente falando bobagem, simplesmente só para engajar. Saibam que a polícia está investigando sim, foi a primeira instituição que a gente ligou. Quando isso acontece, acho que com qualquer pessoa você liga imediatamente para a polícia. E eu confio na polícia, confio na justiça, confio nos meus advogados também. Então, é isso. Eu gostaria que vocês tivessem respeito com a minha situação e ao falar sobre esse assunto. Eu prefiro que nem fiquem falando, mas tenham noção do que vocês estão falando na internet, porque isso é muito maldoso e não é nada legal. Tenham empatia. É só isso que eu queria falar e não quero mais falar sobre esse assunto, sobre o que aconteceu. Aquele vídeo já foi um pouco difícil, por mais alto astral que eu estivesse, porque é muito ruim eu voltar. Minha psicóloga não recomenda eu ficar voltando nesse assunto toda hora. Eu só quis fazer um vídeo pra não ter que ficar contando toda hora que eu encontrar alguém. Então, é isso, tá bom? Vou focar na minha recuperação, na minha família, no amor. Muitas pessoas também que torcem por mim aqui, eu sei que não são todas as pessoas que estão falando esse tipo de coisa. E é isso. E aí, o que você acha disso tudo? Comenta aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima.